Chegamos agora pela Luau TV com mais uma edição inédita do nosso programa Entrevistas, que todas as semanas, todas as terças-feiras, às 21 horas, aqui pela Luau TV, procura te informar e te entreter com assuntos dos mais variados temas. Hoje eu estou trazendo pela terceira vez ao programa a psicóloga Pamela Rodrigues para poder falar de um assunto muito interessante, muito extenso e também que vale muito a sua atenção: o autismo. Pamela, muito obrigado por ter vindo, muito obrigado por ter aceito. Você que posta as coisas interessantíssimas nos seus stories no Instagram. Eu que agradeço o convite pela terceira vez. E vou te chamar mais. Isso é só porque nós estamos na metade do ano. Pamela, para a gente começar o programa, eu quero que você explique para os amigos telespectadores do Entrevistas o que é o autismo. E, já que esse problema, não vou chamar de doença, mas que esse problema ele é conhecido como transtorno do espectro autista. Então, o autismo ele é um transtorno que ele basicamente afeta a linguagem, diferente de fala. Fala não é a mesma coisa que linguagem. Fala está relacionada à língua. A criança autista, ela fala. O problema é que houve um corte na aprendizagem dessa linguagem. E aí ela não consegue entender o que as outras pessoas estão fazendo. Com isso, ela não tem a linguagem não verbal, ela tem dificuldade de entender gestos e essas coisas. E por ela ter essa dificuldade, a questão cognitiva ela é prejudicada. Mas, a princípio, a cognição ela é inalterada, a cognição funciona perfeitamente. Só se, caso não houver um tratamento, que a cognição ela vai ser prejudicada. Mas, a princípio, a cognição funciona. Por que se dá esse título de... Dentro do título coloca-se espectro autista? O termo espectro, ele vem para dar conta só da terminologia mesmo, porque antes existiam diversas nomenclaturas para descrever o autismo. Tinha o autismo leve, grave, tinha também o Asperger, e aí o DSM-5, para tirar todas essas nomenclaturas, colocou o espectro, que aí fica uma coisa só. E aí ele já pressupõe que existem graus variados de autismo. E eu coloquei, quer dizer, ia colocar a questão dos tipos, mas como o tema é muito extenso e para poder estudar a pauta, tive que enxugar. Você poderia falar um pouco do Asperger? O Asperger, ele nada mais foi do que... Antes era considerado o autismo como só de base psicológica. A psicanálise ela se interessou pelo autismo porque ela considerava como um tipo de psicose. E aí a psicanálise começou a estudar, viu que não era bem assim e colocou o autismo. Aí veio o Asperger, o psiquiatra, e falou, não é só isso. Tem também a questão biológica. O autismo ele tem base genética, vem de herança, né, genética. Com qual idade, Pamela, uma criança, uma pessoa, ela pode ser diagnosticada com autismo? Isso varia muito. Tem crianças que, com meses, você já percebe que ela está entrando no autismo. É mesmo? Com meses, tipo 6, 7, 8 meses? Sim, porque falando da psicanálise, a gente acredita que o autismo ele é um corte com a mãe, com a linguagem materna, né, principalmente. Porque essa criança perdeu o vínculo com a mãe. E aí ela é como se ela perdesse a mãe e não encontrasse. E aí a gente percebe porque a criança já não responde aos gestos da mãe, não olha para a mãe. Isso já nos primeiros meses. É como se desse um apagão. Exatamente. Tem uma psicanalista francesa que ela explica essa questão de um modo muito simples. Claro que tem outros modos, mas podemos pegar um exemplo de uma mãe que se afasta do filho por algumas semanas, ou até uma semana, 7 dias. E aí ela não fala para a criança por que ela se afastou, sei lá, teve que viajar a trabalho por 7 dias do bebê. Você ficou longe do bebê. E quando a mãe volta, esse tempo é suficiente para que a criança não reconheça mais a mãe.
E aí ela vai ficar procurando a mãe que deixou ela 7 dias atrás. E aí que se instaura um autismo, porque é o corte com a mãe, né? E quem faz a entrada da criança na linguagem é a mãe. A mãe que entende os balbucios da criança e decodifica e fala, você precisa de comida, né? Quando a criança fala, a mãe já vira, é comida. E isso vai inserindo a criança. Exatamente, vai inserindo a criança na linguagem. E essa criança que perdeu a mãe nesses 7 dias, fica para sempre procurando a mãe. Daí ela explica a questão Que situação dramática. Sim, ela explica a questão do olhar perdido do autista, né? Que é aquele olhar assim fixo. E não importa o que a mãe faça, a criança vai estar sempre olhando, porque ela está procurando a mãe, né? Existem critérios, Pamela, para poder especificar um diagnóstico de uma criança autista? Existem vários, né? Mas de imediato eu posso falar que a questão do olhar é o principal, até porque num bebê ele não tem uma fala desenvolvida, então você vai conseguir perceber se ele está com algum problema, não só autismo, através do olhar. Se você fala para a criança não olha para você, principalmente para a mãe ou para o pai, né? Tipo, a mãe está falando, a criança vai olhar, vai para cá, vai para lá. Isso. É mais ou menos assim? Ou fica com o olhar estático, a mãe está falando e a criança está assim. Sabe? Como se não tivesse ninguém em volta. Isso já é indicativo de alguma coisa. Pode ser autismo, pode ser outra coisa. E quando a criança já começa a desenvolver a fala, né? Começa a fazer os balbucios, é importante perceber se a criança está em conexão com a idade. Se ela está fazendo o mesmo que outras crianças, ou se ela está fazendo algo dela. Porque essa questão do corte, como que a criança não teve essa inserção na linguagem materna, uma hora a criança tem que criar sua própria linguagem. Ora, se a minha mãe não vai me ensinar a linguagem do mundo, eu tenho que criar a minha própria. E daí que vem a explicação do autista ter a sua própria linguagem, né? Quando a gente lida com o autista, a gente vê que cada um tem o seu modo de se comunicar com o mundo que é só dele. O autista, ele pode beirar ou até mesmo ser uma pessoa considerada genial? Sim, com certeza. Porque eles voltam a atenção toda para eles mesmos. Tem até uma autora que fala que eles ficam presos a essa fase do bebê, que o bebê volta a atenção só para o corpo dele. E aí o autista vai crescendo com essa percepção. E por ele voltar o foco para ele acaba desenvolvendo a atenção para uma única coisa no externo, né? Geralmente é para atividades lógicas, né? Eles são muito bons em matemática e essas coisas. Então, ou pode ser qualquer outra coisa, desenho também, é muito comum ver autistas com capacidades artísticas muito boas, música. E aí eles desenvolvem toda a sua atenção para aquilo, só para aquilo. Né? E como eu disse, a cognição não é prejudicada. A cognição só é prejudicada quando não há um trabalho de inseri-lo na linguagem. Né? É verdade que os sintomas do autismo, eles podem demorar algum tempo a surgir, a chegar, a brotar na pessoa? Pode demorar a surgir ou pode não ser percebido antes. Pode ser um autismo tão leve que não é percebido. A criança é dada como qualquer outra e ela vai crescendo. E aí o sintoma, né, ele vai crescendo junto. E aí fica uma coisa enorme e aí já não tem mais como você voltar atrás, né? Aí é uma questão também de, a partir desse momento, começar a administrar a questão. Sim, o autismo, quanto mais precocemente você identificar, mais você tem que fazer um tratamento. Você não pode negligenciar e colocar, não, depois eu faço, depois eu coloco no psicólogo, depois eu coloco amanhã, no fono. deixa para amanhã. Só piora o problema, justamente pela questão da linguagem, porque se ele não se insere na linguagem, ele não vai desenvolver outras habilidades. Continuando nessa questão da linguagem, a fonoaudióloga, ela é uma profissional fundamental para trabalhar junto com o autista? Com certeza, porque ela trabalha muito com a fala, né? Então, é um trabalho feito junto com a fono e com a psicóloga. As duas juntas fazem um trabalho para inserir a criança na linguagem
e tratar dessas questões. A psicologia vai tratar desses não ditos da criança, né? Que a gente acredita que é o que causa o autismo, né? Qual o impacto para a criança na aprendizagem da fala? Quando a criança não desenvolve a fala, né? E no autista é uma questão muito maior por causa da linguagem, ele não vai entender as questões que ocorrem à volta dele, né? Fome, frio, né? Perigo, ele não percebe isso porque ele não está na linguagem. Então, não percebe ou não consegue decodificar? Ele não decodifica, sei lá, se está frio, ele não vai pensar, eu tenho que pegar um casaco porque está frio. Mas mesmo sentindo aquele ar gelado... Ele vai sentir e ele vai criar uma forma de lidar com aquilo. Tem crianças que lidam... Se o frio for uma coisa que vai causar um trauma, por exemplo, naquela criança, ela pode criar uma estereotipia. Que autismo tem muito isso, estereotipias, né? Que é movimentos repetitivos. E aí a criança desenvolve isso. Ela não pensa no casaco porque ela não está inserida na linguagem. A criança que está inserida na linguagem, ela vai pensar, bom, a minha mãe quando está frio pega um casaco, então eu vou pegar um casaco. O autista ele não tem isso. E daí que vem o prejuízo de não ter a fala desenvolvida, né? Porque a criança não se desenvolve, ela não vai se interessar por uma atividade da escola, ela vai se interessar por um esporte, por diversas coisas. As chamadas atividades sinestésicas. Sim, ela não vai desenvolver esse interesse. Tanto pelo jogo social, ele não se interessa pelo jogo social porque ele não entende, né? Como que o autista como que se pode despertar o interesse no autista para ele tentar ser inserido numa sociedade? Hoje, numa sociedade tão marcadamente digital. Ele vai se interessar através do tratamento com a fono, com a psicóloga, em alguns casos até com fisioterapeutas, né? Se for um caso mais avançado, pela questão motora. Mas ele ao entrar num trabalho com um psicólogo, ele já vai estar sendo inserido em um contexto social. O psicólogo vai fazer essa mediação da criança com o social. Com o autista é uma questão bem interessante, porque não é só o consultório. Em muitos casos, a gente leva o autista para fora do consultório, para fazer um passeio. E aí a gente trabalha essa questão do jogo social, né? De cumprimentar, perguntar se está tudo bem. A gente faz esse jogo para a criança desenvolver o interesse mesmo, que está só voltado para ela. A gente trabalha para colocar um pouquinho para o exterior, né? O número de casos de autismo no mundo, no Brasil e até mesmo em Nova Friburgo, vem aumentando? Sim, vem aumentando consideravelmente. E tem uma preocupação das escolas com essa situação. E esse aumento tem diversas teorias que vêm para dar conta, né? Eu já li até teoria envolvendo o agrotóxico no desenvolvimento do autismo. Porque o governo agora libera o agrotóxico. Vamos ser todos assim, autistas, né? A torto direito, não tem problema nenhum. Porque agrotóxico agora não faz mal. Não. Mas já vi relacionando. Daqui a pouco, só abrindo parênteses, daqui a pouco vamos liberar o cigarro, que o cigarro já é liberado. Já, mas do avião, vamos dar cigarro para a criança fumar. E cigarro é de laranja, porque é vitamina C. Pois por aí. Tá uma coisa bem esquisita. Mas o agrotóxico ele causaria alguma alteração neurológica que causaria autismo. Também já vi teorias sociais relacionando o ritmo acelerado, né, da sociedade hoje, colocando esse corte da criança com os pais, né, acelerando. Não tem mais aquele tempo igual antigamente, que a gente ficava com a criança durante muito tempo, depois se separava. Agora não, tá adiantando tudo. O aleitamento está antes, a separação da mãe está antes, do pai também. E tem teorias que relacionam isso com o desenvolvimento do autismo e por aí vai, mas está aumentando. Em decorrência dessa mega aceleração, que está parecendo uma coisa de carro. Sim, é tudo muito rápido, né? A criança nasceu, ficou ali alguns meses e já vai para a creche, já separa da mãe e do pai.
né? E se isso não for muito bem trabalhado, pode causar prejuízo, sim. Pamela, uma criança autista que vai para uma creche, para uma escola, ela sofre? Depende desse sofrimento. Se essa criança... Tipo, um sofrimento assim que já tem uma tendência a não ser tão sociável. Sim, porque o autista, a criança autista, ela não está familiarizada com ambientes muito cheios, barulhentos. Então, se isso não for feito aos poucos, a criança desencadeia crise, porque ela não está acostumada com aquilo. Você pegar a criança e simplesmente colocar lá, ela vai entrar em crise. Ela não... Sabe, a criança autista, você tem que introduzir antes aquilo. Olha, você vai para a creche. E mesmo se for um bebê, as pessoas têm mania de falar, bebê não entende. Entende, tem que falar com a criança. Olha, você vai para a creche, vai ficar por tal tempo, depois a mamãe volta, o papai volta. Para a criança ir se acostumando. Porque se você simplesmente pegar e colocar, ela não vai entender o que está acontecendo e vai entrar em colapso, né? Muito bem, nós vamos fazer um rápido intervalo e Pamela Rodrigues estará de volta no próximo bloco para continuar a conversar sobre este tema que é o autismo. Voltamos já já.